técnica de eversão de lábio, nós devemos fazer a eversão através... Bom, pessoal, então a gente vai começar a anestesia ativas para formar um paredão aqui nessa região inferior do lábio. Então, a gente abre aqui o lábio inferior, entra entre canino e primeiro premolar, coloca só o brilhozinho da agulha e deposita um quarto de tubete anestésico. Do outro lado a gente repete, entre canino e primeiro premolar, entra só o bisalzinho da agulha e deposita mais um quarto de tubete. Depois a gente vai vir entre incisivo lateral e incisivo central e depositar mais um quarto de tubete. A gente vai repetir do outro lado. Dessa forma a gente fez um paredão anestésico aqui no lábio inferior, então a gente vai ter o bloqueio de todo esse lábio inferior. No superior, a gente vai anestesiar então mais ou menos aqui entre primeiro premolar, entrar com a agulhinha apontando para o centro da pupila e vai depositar meio tubete. Bom, pessoal, então a gente vai fazer aqui uma técnica de preenchimento labial, mais para a volumização do inferior, que a Dani já tem um pouquinho, e ela tem falta aqui do lábio superior, então a gente vai fazer uma técnica da Russian Technique, que são os pilares de eversão, para inverter esse lábio superior, para abrir ele um pouquinho e também volumizar ele um pouco. Então a gente vai começar pelo inferior, fazendo só a volumização de forma mais simples. A gente vai entrar na
na hipoderme, fazer a aspiração. A gente vai fazer os pilares de eversão já aqui embaixo no cantinho para inverter levemente esses cantinhos aqui, para deixar o lábio mais aberto. Como vocês podem perceber, a gente já consegue um lábio bem mais aberto desse lado, já com um volume mais considerável, e aqui um lábio sem tanto volume. A gente vai fazer os pilares de eversão do outro lado também.
Agora, pessoal, a gente vai fazer os pilares de eversão para melhorar aqui o lábio superior. Então a gente vai fazer a técnica russa para ter esse efeito de eversão do lábio. Então para isso a gente vai everter o lábio aqui com os dedos, vai entrar com a agulhinha próximo ao contorno, levar essa agulhinha lá pertinho da divisão do seco e molhado, vai fazer a aspiração e vai retroinjetar em torno de 0,05 ml. E a gente vem fazendo isso em todo o lábio. Pessoal, e aqui, ó, fiz uma aspiração agora, uma aspiração positiva, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Então, por isso, é importante aspirar. Eu sinto necessidade de um pouquinho mais aqui no centro do lábio, então vou entrar com mais um pilarzinho aqui no meio. E dessa forma, se vocês compararem os dois lados agora, a gente já conseguiu uma inversão considerável desse lado e desse ainda tá fininho, ó. Mas a gente ainda vai fazer a volumização desse lado para conseguir melhorar ainda mais esse volume de inversão. Então olha a diferença que a gente vai ter entre os dois lados.
Aí a gente vai aproveitar esse produto Lift para fazer também o contorno. Então a gente faz esse contorno bem superficial. Como? Essa parte do contorno aí, igual a chadeira no fundo. Deixa eu... Repita. E a gente vai aproveitar o produto Lift para fazer o contorno aqui do arco de cupido, para ficar um arco bem marcadinho com esse produto mais denso. Então com a agulha bem fininha, a gente entra superficial na região do contorno do arco de cupido e deposita em torno de 0,05 ml de produto, para demarcar bem esse arco de cupido. Bom pessoal, então finalizado, vou passar agora a pomada de Progenta, que é a pomadinha antibiótica, para a gente fazer a acomodação do produto. Lembrando que, como a gente fez vários pilares aqui de aplicação, se a gente não massagear muito bem, vai formar muita bolinha no lábio, hein? Então caprichar na massagem, fazer a acomodação bem legal do produto, para não ter o perigo de ficar formando muita bolinha. Se formar bolinha também, depois a gente chama o paciente, pode massagear mais, pode extravasar essa bolinha, mas a gente gosta de fazer tudo certinho para não formar.